Nós vamos fazer cálculo estequiométrico na eletrólise. Beleza? Aqui, ó, estequiometria da eletrólise. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que saber. Qual é a carga, pessoal? Carga de um elétron. Qual é a carga de um elétron? Você lembra? A física trabalha isso também. A carga de um elétron é aquela carga elementar. Pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Um elétron tem uma carga negativa, né, de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora é o seguinte, ó. Eu vou pegar 1 mol de elétrons, pessoal. Vou pegar 1 mol de elétrons. Todo mundo sabe que em 1 mol a gente tem 6 vezes 10 a 23 partículas, não é? Então, se eu pegar 1 mol de elétrons, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 elétrons. Seguinte, um elétron tem essa carga aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Pessoal, 2 elétrons vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 elétrons é 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E assim vai. 1 mol de elétrons tem 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então, se eu quiser saber a carga de 1 mol de elétrons, eu tenho que pegar 6 vezes 10 a 23 e multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que eu já fiz isso para você. Isso daqui dá 96.500 coulombs. Joia? Gente, não vamos errar, ó. Apenas um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga, ok? Essa carga aqui, ó, 96.500 coulombs, é a carga de 1 mol de elétrons. Legal? 6 vezes 10 a 23 elétrons. Detalhe, essa carga aqui, ó, 96.500 coulombs, a gente vai chamar de Faraday, certo? Então, ó, 1 Faraday, pessoal, 1 Faraday corresponde à carga de 96.500 coulombs, ou seja, a carga de 1 mol de elétrons. Certinho? Mais uma coisinha que você usa para fazer exercício de estequiometria da eletrólise é o seguinte: o cara vai dar para você, por exemplo, a corrente e o tempo de uma eletrólise. Legal? E aí você vai ter que calcular a carga que circulou durante essa eletrólise. Aí você vai recorrer àquela formulinha lá da física. Lembra? Kit. Ó, a carga é igual a corrente vezes o tempo. Beleza? Essa carga aqui, ela sai em coulomb. Esse I, pessoal, é a corrente elétrica, ampere. Esse tempo aqui, ele tem que ser em segundos. Tá joia? Nessa formulinha, o tempo tem que estar em segundos. Se o cara não te der em segundos, passa para segundos para você usar a formulinha. Tá? Então, ó, essa daqui, ó, kit, essa daqui é a formulinha para calcular a carga que circula durante um certo tempo numa eletrólise. O que a gente vai fazer agora? Ó, juntar isso daqui e isso daqui para te mostrar como é que resolve exercício de eletrólise. Pessoal, eu vou fazer um primeiro exercício aqui, só para dar uma lembradinha de conceitos, tá? Para depois partir para os cálculos. Dá uma olhada nessa questão que vai aparecer no seu vídeo aí. Ele diz o seguinte, ó. As proposições a seguir estão relacionadas com a eletrólise. Item 1. As reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia elétrica. Galera, você lembra? Pilhas é um processo espontâneo, tá? Ela gera energia. Eletrólise é um processo não espontâneo, consome energia. Beleza? Então, esse item aí está correto. Aí, ó, a eletrólise ocorre com consumo de energia. Perfeito. Item 2. Soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolizadas porque não conduzem corrente elétrica. Pessoal, perfeito.
Para você ter eletrólise, a corrente elétrica ela tem que descarregar íons. Se você colocar açúcar, glicose, frutose, sacarose em água, você não vai ter íons. A solução é molecular. Então não é possível você eletrolizar soluções moleculares. E esse item está correto. Tá? Agora, terceiro item. Ele diz o seguinte. Dá uma olhadinha aí, por favor. Ó, ele diz o seguinte. Nas eletrólises de soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Galera, me ajuda aqui, por favor. Ó, você tem um cátion qualquer. Vou supor aqui que, sei lá, Ca2+. Gente, eletrólise descarrega íons. Então, para você descarregar um cátion, você tem que dar elétron a esse cátion. Então, o cátion vai receber elétrons. Então, na eletrólise, todos os cátions, eles sofrem redução, tá? Errado, não é oxidação, é redução. É só você lembrar do CRAL, tá? Ó, no cátodo é redução, no ânodo é oxidação. Cátodo descarrega cátion. Então, os cátions, né, lá no cátodo, eles vão sofrer redução e não oxidação. Esse primeiro exercício é só um exercício teórico. Agora a gente vai partir para os cálculos. Pessoal, então vamos fazer o primeiro exercício para te mostrar como é muito de boa isso daí. Dá uma olhadinha nesse exercício que vai aparecer na tela para você aí, ó. Dá uma olhada. Ele diz o seguinte, pessoal. Uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolizada durante 1 hora. Sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes. Determine a massa de prata depositada no cátodo. Beleza? Então, vamos resolver juntos o exercício. Seguinte, ó, nitrato de prata, AgNO3. Galera, no cátodo, a gente vai ter a descarga do cátion. A descarga do Ag+. O Ag, a prata, ela tem carga +1, sempre +1. Para eu descarregar a prata, +1, eu vou ter que dar um elétron, certo? Ela só tem uma carga positiva, um elétron neutraliza. Isso daqui vai produzir Ag, tá? Então essa daqui é a equação, ó, 1 Ag+, um elétron vai produzir um Ag, certinho? O cara disse que foi eletrolizada durante 1 hora com uma corrente de 2 amperes. Gente, se eu tenho o tempo e tenho a corrente, dá para eu calcular a carga que circulou durante essa eletrólise. Eu vou usar o kit. A carga é I vezes o tempo, kit. A carga vai ser a corrente 2 amperes, certo? Galera, o tempo 1 hora. Só que a gente tem que usar o tempo em segundos. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Então, 1 hora dá 3.600 segundos. Então, aqui eu vou multiplicar por 3.600. Portanto, a carga que circulou durante essa eletrólise, já fiz a continha aqui, 7.200 coulombs. Beleza? Pessoal, agora eu já tenho a carga que passou durante a eletrólise e eu vou calcular a massa de prata depositada. Lembrando que ele deu a massa atômica da prata, 107,8 unidades. Meus queridos, para eu calcular a massa de prata depositada, eu vou ter que relacionar elétrons com a prata depositada. Beleza? E se você olhar aqui, ó, como a carga da prata é +1, é 1 mol de elétrons produzindo 1 mol de prata. Vou escrever isso. Ó, 1 mol de elétrons me produz 1 mol de prata. Numa prova aberta, escrever isso direitinho. A proporção é de 1 mol de elétron para 1 mol de prata. Galera, o que a gente aprendeu aqui? 1 mol de elétrons transporta uma carga de 96.500 coulombs. No lugar de 1 mol de prata, eu vou colocar a massa molar da prata. A massa de 1 mol é a massa molar. No caso da prata,
ele disse que é 107,8 unidades. Então, a massa molar, 107,8 gramas. Legal? Só que durante a nossa eletrólise, foi essa carga aqui, ó, 7.200 coulombs, que passou pela eletrólise, que circulou, né, na cuba eletrolítica. Então, a massa de prata depositada eu vou chamar de M. Galera, essa continha aqui, ó, ela vai ser assim, ó, 7.200 vezes 107,8 dividido por 96.500. Essa massa aqui, ela vai dar aproximadamente 8 gramas de prata. Então, essa daqui é a massa de prata depositada. Pessoal, mais uma olhada no exercício então aí. Ele diz o seguinte: a quantidade de metal depositada, dá uma olhada nas respostas, né? Tá tudo em grama, ou seja, ele quer a massa, pela passagem de 0,8 Faraday através de uma solução de prata. Ó, ele quer a massa de prata, na eletrólise vai circular 0,8 Faraday, beleza? Ele quer saber a massa de prata que vai ser depositada e ele deu a massa atômica da prata, 108 unidades, né? Gente, esse exercício bem de boa mesmo. Então me ajuda aqui, ó. A prata, ela sempre tem carga 1+. O NOx da prata é sempre mais 1. Para ela sofrer descarga, ela vai ter que receber 1 mol de elétron. Aí vai virar 1 mol de prata. A proporção é de 1 mol de cátion, 1 mol de elétron, 1 mol de prata metálica que vai se depositar. É sempre do mesmo jeito. Você começa relacionando mol com mol. Então eu vou relacionar mol de elétrons com mol de prata depositada. A proporção é de 1 para 1. Então, ó, 1 mol de elétrons deposita 1 mol de prata. Galera, me ajuda. Ele deu 0,8 Faraday. Então, na regra de 3, vai ter que aparecer Faraday. Você lembra? 1 mol de elétrons é exatamente igual a 1 Faraday. Tá? 1 mol de elétrons corresponde a 6 vezes 10 a 23 elétrons. Corresponde a 96.500 coulombs. Isso é 1 Faraday. Então, 1 mol de elétron é exatamente 1 Faraday. No lugar de 1 mol de elétron, eu vou colocar 1 Faraday. Como ele quer a massa de prata depositada, onde tem 1 mol de prata, eu vou colocar a massa correspondente. Se a prata tem massa atômica 108 unidades, a massa molar dela vai ser 108 gramas. De boa? Só que é o seguinte, vai circular 0,8 Faraday e não 1. Então é só fazer a regra de 3 e você calcula a massa depositada. Pessoal, 0,8 vezes 108, isso daqui dá exatamente 86,4 gramas. Pessoal, agora outro exercício. Dá uma olhadinha no exercício que vai aparecer para você aí. Ele diz o seguinte, ó. Na eletrólise de uma solução aquosa de sulfato férrico, quantos gramas de ferro metálico são libertados por 9.650 coulombs? Então, me ajuda aqui, ó. Ele quer a massa de ferro depositada, beleza? E ele já deu a carga, galera. 9.650 coulombs. De boa? E também, como dado do exercício, a massa atômica do ferro, 56 unidades. Isso daqui sempre vai ser fornecido. O negócio é o seguinte, ó. É solução aquosa de sulfato férrico. Eu só estou lembrando com você, porque o ferro pode ter carga 2+ ou 3+. Se ele falou férrico, é o ferro 3+. Sulfato é sempre SO4 2-. Então, o sulfato férrico é esse composto aqui. Tá joia? Gente, nós temos 2 cátions na solução aquosa. Nós temos os cátions Fe3+,
e nós temos o cátion H+, proveniente da água. Você lembra? O H+, ele ganha das famílias 1A, 2A e do alumínio e perde para os outros cátions. Então, lá na solução tem o H+, e o Fe3+, no cátodo é o Fe3+, que vai sofrer descarga. Me ajuda aqui, por favor. Ó, eu tenho o Fe3+, beleza? E ele vai sofrer descarga, vai depositar massa de ferro. Gente, como ele tem 3 mais de carga, tá vendo aqui? Você vai precisar de 3 elétrons. De boa? Isso daqui vai dar Fe no estado sólido. Ali, ó, o íon tá na solução, ela vai receber, né, reação de redução, 3 mols de elétrons e vai produzir Fe sólido. Qual é a proporção? 1 mol, 3 mols, 1 mol. O que a gente te ensinou? Relaciona elétron com a massa depositada. Meus queridos, nesse caso, você está vendo, ó, são 3 mols de elétrons depositando 1 mol de ferro. Tá? A proporção aqui, ó, 3 mols de elétrons, 1 mol de ferro. Gente, no lugar de 3 mols de elétrons, eu vou colocar 3 vezes 96.500 coulombs, que é a carga, ok? Que vai ser transportada por 3 mols de elétrons. Do lado de cá, eu vou colocar 1 mol de ferro. Gente, a massa atômica do ferro, 56 unidades. Então, a massa molar dele, 56 gramas por mol. Então, em cada mol de ferro, a gente tem 56 gramas. Moral da história. 3 vezes 96.500 coulombs depositam 56 gramas. Só que ele está falando de 9.650 coulombs. Aí a massa vai ser M. Galera, esse M, ele vai ser 9.650 vezes 56, dividido por 3, dividido por 96.500. É uma continha de boa, é fácil para fazer. Fazendo a continha, 1,86 grama de ferro depositada. Essa é a resposta.